Olá, quero conversar com vocês sobre o tema azeitonas de Deus. Quando é que um cristão, um crente, se torna uma azeitona de Deus? E eu quero basear esta reflexão nossa em Mateus capítulo 26, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras com alguns discípulos orarem. E a Bíblia diz que Jesus estava ali orando e começou a angustiar-se profundamente. Uma agonia profunda, um peso começou a vir sobre os seus ombros. Dr. Lucas relata que nos seus poros exalavam gotas de sangue juntamente com o suor. E quando ele desce e vai ver se os discípulos estavam orando com ele, estavam dormindo. E Jesus diz: nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E ele voltou a orar e continuou naquela angústia, naquele peso na alma. E ele vira para o Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba, mas que seja feita a tua vontade. Mas ele teve de tomar o cálice. Antigamente existia a cicuta, que era vem de uma planta, era um veneno onde a pessoa bebia e onde dava-se a algum criminoso, e era como se fosse uma pena de morte ali, a pessoa bebia aquele cálice. E nós vimos que alguns homens no passado preferiram beber o cálice da cicuta. E Jesus, naquele momento, teve que tomar o cálice da dor, do sofrimento, da agonia profunda, do desdém, da separação. Ele tomou o cálice. É interessante que o Getsemane é chamado o jardim da prensa, porque lá tinha uma fábrica de azeite. Existia lá uma moenda, que ali, aquelas oliveiras que produzia essa fruta, a azeitona, e as azeitonas eram colocadas ali naquela prensa, e eram prensadas, e saía o azeite. Então o Getsemane é o lugar da prensa. E quando é que nos tornamos azeitonas de Deus? Jesus foi a azeitona de Deus que foi prensado ali no Getsemane, pelos meus pecados, pelos teus pecados, meu querido, minha querida. Nós nos tornamos azeitonas de Deus quando temos de tomar o cálice. Jesus disse: se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba, mas que seja feita a tua vontade. Tem horas que nós passamos tantos problemas, clamamos a Deus, pedimos à igreja para interceder por nós, pedimos às pessoas para orarem por nós, mas nós passamos pelo sofrimento, uma enfermidade, um problema na família. Quem sabe a senhora está enfrentando um problema com teu filho, com a tua filha, é um problema no casamento, e você está vivendo prensado por esses problemas. Este é o cálice, e você tem falado com Deus: Deus, passa de mim este cálice, Deus me cura, Deus me sare, Deus tira esse problema, Deus me ajude. E parece que Deus esqueceu de você, não é? Mas Deus não esqueceu. Deus está permitindo você passar por essa prensa como azeitona, porque Deus tem um propósito em tudo isso. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é a tua luta, minha querida? Qual é a tua luta, jovem? Qual é a tua luta, minha irmã? Então quer dizer, quando nos tornamos azeitonas de Deus, quando nós passamos pelas lutas e temos de tomar o cálice do sofrimento na família, talvez uma enfermidade, talvez uma separação, talvez uma perda, talvez uma crise financeira, talvez uma calúnia que alguém levantou contra você, e Deus está permitindo isso para prensar você. Esta é uma palavra de Deus para o teu coração. Somente aqueles que são filhos, são servos, que já tiveram a iluminação do Espírito Santo de Deus, irão entender esta mensagem. Loucura, pastor Eugênio. A gente então passa por lutas e a gente acha
quem deixar acontecer isso, seja feita a tua vontade, Senhor. Nesses dias de teologia da prosperidade, essa pregação do positivismo, do determinismo teológico, que crente não adoece, que crente não tem problemas, e quando tem é porque está em pecado, é porque não crê em Deus, não tem fé. Isso é mentira. O Filho de Deus nos deu o maior exemplo, como a azeitona de Deus, foi prensado. Ele tomou o cálice ou os cálices, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Azeitonas de Deus. Em segundo lugar, quando é que nos tornamos azeitonas de Deus? É quando nós ficamos só. Jesus ficou sozinho. Jesus desceu para ver se os discípulos estavam orando com ele, mas os discípulos estavam dormindo. Tem horas que parece que os irmãos estão dormindo. Você chama o irmão para orar contigo, ele não vai orar. Você vai na oração e de repente pede os irmãos para estarem contigo, as pessoas esquecem. Oram por mim, mas as pessoas esquecem. Parece que Deus quer nos ensinar através deste quadro no Getsemane, o lugar da prensa, que é da vontade dele, é permissão dele ficarmos sozinhos, ficarmos só, porque ele quer tratar conosco. É só eu e ele, é só você e ele, é um tratamento íntimo, pessoal. Assim como aconteceu com Jacó no Val de Jaboque, que transpôs o Val de Jaboque, deixou do outro lado seus filhos, seus servos, e aí ele lutou com o Senhor, ficou só. Então Jesus ficou sozinho. Quando nós nos tornamos azeitonas de Deus, neste momento Deus vai nos prensar na solidão. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, põe a sua boca no pó, assenta-se solitário, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Põe a boca no pó. Paulo, o apóstolo Paulo, sentiu só, abandonado por todos. Chega um momento que ele diz lá em Timóteo, na sua carta: todos me abandonaram. Alexandre, o latoeiro, me abandonou. Demas. Ele sentiu só, ficou isolado numa prisão em Roma, hermeticamente fechado, uma prisão úmida. Mas ele não esqueceu que o Espírito Santo estava com ele, e o Senhor o revestiu de forças e o livrou da boca do leão. Querida, querido, você não está só neste seu Getsemane. Você não está só, azeitona de Deus. O Senhor está contigo. Então parece que Deus quer nos ensinar, que é exatamente na solidão que Ele quer nos ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo que está conosco. Talvez as pessoas te abandonaram, todos te abandonaram, mas o Espírito Santo não te abandonou. Ele está contigo. A Bíblia diz que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Mas em último lugar, quando é que nos tornamos azeitonas de Deus? Quando somos traídos, rejeitados e considerados escórias. É isso. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, quando veio Judas Iscariotes e também vieram os soldados e algumas pessoas com porretes, com paus, e Jesus diz: mas há quanto tempo eu estava com vocês? E vocês agora vêm até mim como se eu fosse um salteador? Então eles consideraram Jesus como escória. Eles desprezaram o Senhor Jesus. Queridos, tem momentos como azeitonas, somos considerados escórias, somos rejeitados, somos colocados de lado, somos considerados como salteadores mesmo, somos traídos. Quem sabe o senhor foi traído, a senhora foi traída, quem sabe você foi caluniado, levantaram contra você, e você está aí como povo de Deus, como cristão. Pegue tudo isso, pegue esses caquinhos, esses pedaços que estão aí dentro de você e entenda que Deus quer pegar e juntar tudo isso e fazer de você um vaso cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo foi considerado como escória, mas escute, o propósito daquela prensa que estava no Getsemane, daquela moenda, era amassar as azeitonas e sair dali o azeite puro, perfeito. Olha, o azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. É na prensa,
quando somos prensados como azeitonas de Deus, que exala o bom perfume de Cristo, o azeite puro. E Deus está permitindo tudo isso, meu querido, minha querida, para encher você do Espírito Santo, para mover você numa nova direção, para dar a você uma nova unção desse Espírito que habita em você. Quero terminar e dizer, você é uma azeitona de Deus. Aprenda, como azeitona prensada por Deus. Deus está querendo extrair daí de você um azeite puro, perfumado, para a glória e honra do nome dEle. Pensem nisso, azeitona de Deus. Até mais.